Outra coisa é como que a amostra ela vai ser definida. Então, a gente vai ter critérios de exclusão do estudo e critérios de inclusão. Ou seja, o que vai fazer o meu paciente entrar ou sair do meu estudo? Comorbidades excluídas para evitar interferências. Muitas vezes, quando a gente está estudando uma questão clínica específica, a gente tende a evitar pacientes com outras doenças ali, porque às vezes, por exemplo, um paciente que tem... Vamos supor que estamos estudando COVID. Eu tenho um paciente com câncer, hipertensão, diabetes, um conjunto de comorbidades que podem levar esse paciente a ter um prognóstico ruim, não por conta da doença que eu estou estudando, mas por conta desse conjunto de comorbidades que eles têm. Então, em alguns estudos, ensaios clínicos, a gente vai ver que tem diferença, tem alguns que não fazem isso, tem alguns que fazem, depende muito do objetivo do estudo, do que o estudo quer avaliar. Vale a pena não estudar esses pacientes que já têm vários outros problemas, porque esses vários outros problemas podem mascarar o real efeito do tratamento sobre aquele problema específico que você está estudando. Exclusão de pacientes com expectativa de vida curta, porque muitas vezes, vamos supor que eu quero fazer um estudo sobre Covid e vou pegar pacientes com 98, 99 anos de idade, 110 anos de idade. Isso pode afetar a mortalidade do meu estudo por conta desse paciente, que não necessariamente tem a ver com o tratamento que eu estou oferecendo ou com a doença que o paciente tem que eu estou estudando. Existem vários outros fatores que estariam afetando aí e poderiam atrapalhar o andamento desse estudo. Contraindicações impossibilitam a randomização de pacientes, então muitas vezes o paciente não pode consumir determinada coisa, não pode fazer determinada coisa, recusa de participação por questões éticas, tem paciente que não quer participar do estudo, vamos supor uma testemunha de Jeová que não quer receber doação de sangue, ou não conformidade exclui pacientes do estudo. Aqui então um exemplo prático disso que é a amostragem. A gente tem um conjunto total de pacientes e um exemplo de determinado estudo. Prova de função pulmonar fora do intervalo de variação, então a gente tem ali pacientes que estão muito piores daquilo que eu quero estudar ou estão muito melhores do que aquilo ali, e aí ele não vale, para mim, como um paciente que serve para eu estudar DPOC nesse caso aqui. Porque ou ele está muito ruim e o nosso tratamento talvez não é adequado para avaliar ele, não vai servir, ele não vai ser parâmetro para dizer se o tratamento funciona, porque a situação dele já está muito ruim, ou ele está muito bem e aí o tratamento não vai ser adequado para ele. Outra inclusão ou exclusão, por exemplo, o paciente fuma ainda e vai receber o tratamento. Opa, esse cigarro vai andar na contramão do tratamento. Então, se a gente quer objetivamente ver se o tratamento funciona, e isso é para alguns tipos de estudo. Para outros, a gente quer ver se ele funciona na prática. Se a gente quer ver se ele funciona aqui dentro do contexto controlado, ou seja, eu quero saber se aquele remédio me ajuda meu paciente a melhorar. Só isso, entendeu? Sem saber como que a vida da pessoa vai afetar isso, nada disso. Eu quero saber só sobre o remédio. Então, é interessante eu excluir esses pacientes. Então, eu excluí o paciente que fuma, porque o paciente que tem DPOC, ele fumando, o remédio dele vai ir na contramão, entendeu? O fumo vai piorar a situação, o remédio vai melhorar. E aí, eu não vou conseguir medir exatamente o efeito desse medicamento. Outros aspectos da DPOC, por exemplo, oxigênio, esteroides orais, ou seja, tudo aquilo que o paciente está utilizando além disso. Se ele tem uma outra doença pulmonar que pode agravar a situação, não adianta eu tratar a DPOC e o paciente ter uma asma exacerbada. Ele vai continuar tendo desfechos associados a comorbidades pulmonares que o meu medicamento talvez não trate. E não é isso em alguns estudos que eu vou estar querendo estudar. Outros problemas clínicos, então de um total aí de aqui 38 mil pacientes, você acaba excluindo, e no final você vai fazer o estudo aí com menos de 5 mil pacientes. Por quê? Para você conseguir ter uma amostra mais adequada para você testar se o seu medicamento funciona dentro daquele contexto controlado. Existem situações que eu quero testar um medicamento em contextos amplos, que a gente vai conversar depois. Mas se eu quero testar em um contexto controlado, eu acabo fazendo muitas exclusões para poder avaliar realmente só o medicamento. Eu quero saber se ele funciona. Não importa ainda nesse tipo de momento a prática realmente, se ele vai funcionar, se o paciente vai querer tomar, se o paciente... Entendeu? A gente tenta controlar tudo isso.